Amados líderes, sejam bem-vindos à edição número 107 da nossa rubrica Minutos de Saber. Hoje que temos como tema de estudo Batalha Espiritual na Vida do Servo. Feliz por estar neste espaço promovido pela Academia de Liderança, um ambiente em que nós nos encontramos para juntos podermos trocar informação, conhecimento e gerar uma relação de construção contínua de uma comunidade que esteja habilitada, aquilatada e melhor preparada para poder assumir os desafios atuais de liderança, de forma a podermos transmitir um legado de liderança que seja consentâneo com aquilo que são os desafios da realidade local, mas também transmitir um legado que possa capacitar melhor os novos e emergentes líderes que nós estamos voltados a treinar, a transformar, a impactar e a desenvolver. Afinal, ao fim do dia, a missão número 1 do líder é de desenvolver outros líderes. Antes de nós darmos atenção a esta edição de hoje, vamos recuar para recuperarmos o que nós aprendemos na aula passada, na edição número 106, que teve como tema práticas sustentáveis na vida do líder. Ou melhor, práticas sustentáveis da liderança, assim que é. E sobre este tema nós definimos como questão de partida a seguinte: quais são as práticas de liderança que contribuem para o desenvolvimento da organização e das sociedades mais justas e resilientes? Vou repetir para melhor ser fiel àquilo que foi a letra e também o sentido da questão, que é esta: quais são as práticas de liderança que contribuem para o desenvolvimento de organizações e sociedades mais justas e resilientes? Associado a essa questão, nós derivamos a seguinte hipótese positiva: que os líderes sustentáveis reconhecem a importância de integrar princípios éticos em sua estratégia, promovendo o engajamento das suas equipes na busca por soluções inovadoras e duradouras. Para completar estes pressupostos, nós formulamos o seguinte pensamento: que o desenvolvimento de habilidades de liderança é essencial para enfrentar os desafios contemporâneos de forma responsável e eficaz. Na fase de desenvolvimento de informação, nós procuramos por 4 principais pontos para poder formar este conhecimento. O primeiro foi o papel do conhecimento, e o segundo foi sobre a paz, o terceiro foi sobre gratidão, e o quarto e último ponto, que foi a análise do paralelo bíblico, foi o acordo de pacificação entre Josué e os gibeonitas, que está registrado no livro de Josué, no capítulo 9, versículos 3 até 27. Agora sim, vamos passar para a apresentação daquilo que vai ser um modelo teórico que nós vamos observar para podermos assegurar que haja uma efetiva transferência de aprendizado novo através desta lição. Então nós vamos começar por definir uma questão de partida. Essa questão de partida vai ser uma forma de convidar-nos ali onde nós estamos sentados a podermos ter um apetite ou um interesse de prestar atenção a esta aula. Então a questão de partida é mesmo algo para criar um apetite, é algo mesmo provocativo, é algo para estimular. E daí que, aliado ou associado a essa questão de partida, vamos definir uma hipótese positiva. Essa hipótese positiva vai dar um possível caminho, vai dar uma imagem, uma visão daquilo que nós pretendemos desenvolver ao longo da nossa conversa. Depois, para completar os pressupostos, vamos formular um pensamento que entendemos que completa estes pressupostos, para depois passarmos pela fase de desenvolvimento de informação, que hoje vamos passar por 4 principais práticas que entendemos são fundamentais para que o líder possa enfrentar, lidar e vencer as batalhas espirituais. A primeira vai ser oração, segunda vai ser a palavra de Deus, terceira
vai ser o jejum. E o quarto e último, vamos estudar sobre o altar de Ed. Este que é a parte do paralelo bíblico, no sentido de qual é a base bíblica que hoje vamos nos inspirar para trazer esta luz, esta revelação em face daquilo que nós estamos a estudar no dia de hoje. Então, compreendido isto, vamos agora passar para a fase de desenvolvimento de informação, em que efetivamente vamos procurar transmitir aquilo que hoje se pretende dar a conhecer. Lembrando que a edição é número 107 e o tema de estudo é Batalha Espiritual na Vida do Líder. A questão de partida associada ao tema do dia de hoje é a seguinte: como é que o líder se prepara, enfrenta e vence as guerras espirituais? Ligado a esta questão, nós vamos definir a seguinte hipótese positiva. As batalhas espirituais resultam da renúncia e do caminho da cruz. Para completar estes pressupostos, vamos trazer o seguinte pensamento, que quanto mais o líder servo, obedece ao Senhor, maior são as armas que dispõe para combater as ciladas do inimigo, designadamente as tentações, a dúvida, o engano e o orgulho espiritual. Vamos agora sim passar para o desenvolvimento de informação no dia de hoje para podermos ter uma melhor compreensão do estudo de hoje. E a começar mesmo pela oração. Nós queremos perceber como é que o líder se prepara para enfrentar as batalhas espirituais através da oração. O líder, sobretudo o líder servo, é alguém que, por ser servo, ele tem uma fonte, ele tem uma autoridade, ele tem um mestre, porque ele, assim sendo identificado como servo, ele é mordomo, ele é escravo de alguém a quem lhe tenha sido selecionado, separado para estar sob a sua direta intervenção. Então, o líder servo, ele serve, ele tem o seu senhor. Então, a sua vida, que é uma missão, passa então a ser de glorificar o seu senhor. O líder servo tem como senhor Jesus Cristo, aquele que fez-se servo fiel e leal a seu Pai, para que, despindo toda a glória, viesse fazer de um servo para, submetendo-se à vontade do Pai, poder carregar sobre os seus ombros a culpa de toda a humanidade, tornando-se assim o resgatador de todo o homem, consequentemente tornando-se assim o primogênito de todos os primogênitos. Então, o líder espiritual, o líder servo, tem como seu Senhor Jesus Cristo. Por isso é que a base da sua oração é uma oração que é uma oração de busca por aproximar-se do seu Senhor, que é Jesus Cristo. E esta oração é uma oração direcionada ao Senhor Jesus Cristo, ao sumo sacerdote. É uma forma de ele buscar conhecer a vontade do seu Senhor, para ele poder agir em conformidade com aquilo que é a vontade do seu Senhor, que o levantou e o comissionou a poder cumprir a sua missão, que em função dessa sua missão, então desencadeia um conjunto de batalhas espirituais, daqui que ele nada faz sem antes consultar ao seu Senhor, e é por intermédio da oração que ele participa neste diálogo para primeiro expor ao Senhor aquilo que é a realidade que o circunda, porque ele é enviado como um atalaia. E como tal, ele fica a vigiar. Ele é enviado ao mundo, sente que ele não é do mundo. E fazendo-se o mundo, ele vai para levar um tempero. Ele vai como o sal da terra, vai como a luz do mundo. Então, tudo quanto ele vê, ele age com mansidão, age com longanimidade,
age com temperança, age com sabedoria para poder corrigir as pessoas, influenciar as pessoas e poder então assim testemunhar a Cristo. E tudo quanto ele não se conforma, tudo quanto seja impuro, tudo quanto seja contra a vontade do Pai que o enviou, então é momento de separação, porque ele ora em secreto ao seu Pai, sente que todas as guerras com as quais ele trava são guerras espirituais, então ele usa do trono da graça para poder ir relatar, reportar ao Pai tudo quanto ele tenha visto que vai contra, que é contrário àquilo que é a vontade do Senhor, para que ali possa então ouvir a instrução do Senhor e também para poder ter, a partir daí, buscar por revelação, fortaleza, sabedoria, justiça, para depois poder agir segundo a fé, a fim de poder cumprir a sua missão. Então, esta oração permite com que ele tenha uma comunicação em dois sentidos com o Senhor. Uma comunicação ascendente, quando ele está através de orações sacerdotais, orações de intercessão, mas também uma comunicação descendente do Pai para o servo, de Cristo para o servo, que é através do seu ministério profético, quando ele é enviado para ir cumprir missões. Então, isto é através desta relação que ele desencadeia com o seu Senhor, através da oração que ele desenvolve esta confiança recíproca com o Senhor, pois ele demonstra que nada faz sem consultar o Pai, ele demonstra a sua dependência para com a vontade do Pai. O segundo instrumento que o líder servo usa para poder lidar com as batalhas espirituais e vencê-las é através da própria palavra de Deus. A palavra de Deus é a própria vontade de Deus. A palavra de Deus é instrução para a justiça. Então, o líder servo, ele busca estar sempre próximo e estar filiado, estar sempre separado para poder sempre beber da fonte da verdade, da fonte da revelação, da sabedoria superior ou sabedoria infinita, do poder espiritual que está vertido na própria palavra de Deus. Então, através da palavra, ele conhece não somente o caráter do Senhor, os atributos do Senhor, a vontade do Senhor, como também ele ali passa a poder perceber como é que o Senhor fala com a sua igreja por intermédio do líder servo naquele tempo, para ele poder agir segundo os tempos e os modos que o Senhor assim deseja, para que ele não possa agir fora do tempo. Então, através da Bíblia Sagrada, ele busca estar sempre cheio do Espírito Santo, que é para ele também, quando puder se levantar e agir em público, também ele possa agir em espírito e não agir pela carne, para que assim ele possa agir nos modos, nos tempos, nos espaços, conforme a vontade do Senhor. E é através do uso da palavra de Deus para poder ser esta régua que vai direcionar a sua vida, que ele também vai poder usar a própria palavra de Deus como a própria espada. É uma espada enquanto um instrumento de combate, mas também a palavra de Deus, ele dali elenca ou dali ele desencadeia através dessa operação aquilo que é o poder da própria palavra de Deus para poder destruir todas as forças do inimigo, todos os principados, todas as potestades, todos os governos deste mundo e tudo aquilo que são as forças demoníacas que atuam no mundo espiritual. Então, ele, através do seu aficionamento e dependência da palavra de Deus, ele busca fixar, compreender e aplicar a palavra de Deus. Então, como é que ele fixa? Através da leitura, através da memorização. Fixar é para poder não só ouvir, mas também poder compreender e depois poder guardar. E depois, então, ele passa a andar segundo a palavra de Deus, para onde ele for colocado, inserido, ele possa usar a própria palavra de Deus como uma espada de combate para vencer todas as batalhas espirituais. Então, ele passa a usar
a própria revelação da palavra de Deus, que é o próprio Espírito que reveste a palavra, e também ele passa a usar a própria inscrição, isto é, os livros, os capítulos, os versículos e toda a revelação que a própria palavra de Deus o inspirar. O terceiro instrumento que o líder servo usa para vencer as guerras espirituais é o jejum. O jejum é aquilo que desenvolve no líder uma disciplina para que ele então possa ter um foco espiritual. E através desta disciplina, deste foco espiritual, ele fica apto a poder estar sempre sujeito ou submetido à vontade do Pai. E ele sempre fica em um estado de renovação da sua mente, porque ele nunca se conforma com os padrões deste mundo. Necessariamente, ele fica sempre em abstração. Ele fica sempre transcendental, para que desta forma ele possa não agir movido pela carne, porque ele mortifica a carne por intermédio do jejum, e ele mais age movido pelo Espírito, na medida em que ele, através do jejum, através da renúncia, ele ganha mais força para poder vencer as tentações, as perseguições, as guerras, as batalhas. Ele fica melhor preparado para poder enfrentar tentações, dúvidas, o engano e o orgulho espiritual. Então, através do jejum, é uma disciplina que permite com que o servo possa orar com maior intrepidez, possa ler com maior discernimento e entendimento a palavra de Deus e depois possa agir movido por esta plenitude divina ou plenitude espiritual, pois ele assim fica melhor preparado para desenvolver quer sabedoria, bem como o espírito do discernimento espiritual para poder compreender todas as operações. E ele também fica como um atalaia atento a poder, através dos seus órgãos de sentidos que ficam apurados por causa do jejum. Então ele fica preparado para poder melhor ler, compreender e perceber a natureza das guerras e das batalhas espirituais. É extremamente importante o líder, antes de ele agir, ele primeiro tem que levar a sua paz. A palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 23, diz que quando nós somos enviados, nós primeiro devemos levar a nossa paz. E se nós formos recebidos com a paz, então ali podemos conviver e podemos então influenciar. Mas se nós formos recebidos com guerra, então ali nós também estamos autorizados a poder também repostar com a guerra. Mas aí é que está. Antes nós devemos ir para poder estudar, avaliar e ver qual é a natureza do nosso inimigo. E também para poder perceber qual é o mal, qual é o engano, qual é o pecado que enferma os nossos inimigos. Para, em função disso, nós também sabemos que instrumentos, que munições é que nós devemos usar de uma forma mais apropriada para poder destruir as fortalezas do inimigo, em geral e em específico, aquelas que operam naquela missão. O quarto e último ponto para terminar o estudo de hoje, vamos falar sobre o altar de Éden. Os filhos de Israel, após terem cumprido a missão da ocupação da terra do Canaã, segundo a promessa de Deus, ao seu povo, através da aliança abraâmica, registrada no livro de Gênesis, capítulo 15. Através de Josué, o povo então completa toda aquela, não só a travessia, mas depois, uma vez instalado em Canaã, completa todas as batalhas que levaram a que eles pudessem ocupar todo aquele território que Deus havia os prometido na aliança abraâmica. Só que sucede que antes disto, as tribos de Gade, de Ruben e de Manasses, essas consideradas duas tribos e meio, elas tinham acordado com Moisés que elas deveriam ficar além Jordão. Além, neste caso, isto é, elas deveriam estar antes do Jordão. Elas preferiram ficar
antes do Jordão. Porque enquanto faziam a travessia e antes de chegarem a Canaã, eles identificaram e socializaram-se, familiarizaram-se com uma terra, que era a terra de Gilead, que eles entenderam que aquela era a terra mais apropriada para que eles depois ali instalassem as suas tendas e pudessem viver ali com as suas comunidades para poderem desenvolver a sua atividade econômica, que era enquanto criadores de gado, de animais, e poderem ali se instalar. E através do acordo foi estabelecido com Moisés que a condição era que eles peregrinassem até Canaã e eles, juntamente, eles nesse sentido, os homens preparados para a guerrilha, que eles fossem juntamente com todos os israelitas e eles também fossem na linha de frente até ocuparem integralmente a terra de Canaã. Após isso é que eles poderiam ter o seu descanso lá na terra de Gilead. E chegou esse momento. A tribo do Oriente, neste caso, despede-se e Josué abençoa-os. Eles partem de lá, partem de Siquém, de regresso à terra de Gilead. Eles, quando chegam no Jordão, mesmo junto ao Jordão, eles chegam naquele ponto, eles erguem um altar e eles oferecem uma adoração, eles adoram o Senhor junto àquele altar. Essa informação chega ao conhecimento da tribo do Ocidente, que eles, ao terem tido este conhecimento, eles acharam que aquilo era uma traição, na medida em que eles já haviam feito uma aliança única com o Senhor, que deveria perdurar eternamente. Então, eles, vendo esta atitude, ouvindo falar sobre esta atitude, eles descem armados e preparados para poderem responder com guerra, porque eles sentiram que também estes irmãos do lado do Oriente haviam agido de forma dolosa e que poderia causar dano e que assim era uma forma de mostrar separação, desunião e guerra. Então descem 10 príncipes representativos de 10 tribos, uma vez que 2 tribos e meio já tinham regressado, que compunham a tribo do Oriente, e mais neste caso o sacerdote, que era Finéias, filho de Eleazar, eles partem para ir enterrar contas com os filhos de Israel do lado oriente. Chegando lá, eles então perguntam por que eles haviam levantado ou erguido um outro altar. Ao que estes da tribo do lado do oriente, eles justificam-se dizendo que eles não levantaram um altar para oferecer holocaustos, para oferecer digamos que alimentos, para oferecer ofertas digamos que ofertas voluntárias, mas eles ergueram um altar para tão somente servir de testemunho para que os seus filhos soubessem aonde é que eles fizeram a aliança com o Senhor, para que eles e também as futuras gerações pudessem ter aquele altar como um modelo e que eles fossem então fiéis a aquele que fosse ser o último altar. Isso parecendo bem assim que aos olhos do sacerdote Finéias, eles ali então concordaram e aprovaram aquele proceder e assim eles partiram porque perceberam que afinal aquele ato de levantar o altar não era uma forma de criar uma dupla adoração, mas era uma forma de reafirmar a fidelidade com o Senhor. E desta forma evitou-se com que houvesse guerra entre dois irmãos, que foi mais uma maquinação do diabo que cria batalhas espirituais, daqui que urge aos homens de Deus usarem da comunicação, usarem do bom proceder, usarem da justiça, para que sempre possam evitar entrar em colisão entre si, como foi este caso. E terminado isto, então, a tribo do Oriente chamou daquele altar de altar de testemunho, ou em hebraico, altar de Ede. Para melhor aprofundamento de estudo, podem consultar o livro de Josué, capítulo 22, versículos 10 até 34. Tendo chegado a este ponto, queremos agradecer a vossa presença, interesse e pontualidade. Deixem ficar o vosso like, subscrevam as nossas páginas, não se esqueçam de partilhar estes conteúdos com a vossa vasta rede de contatos.
Encontre esse conteúdo nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube. Antônio Sind LDA, nosso aplicativo para plataformas Android LWeb, nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.